Está escrito em Eclesiastes 3, versículos 1 e 2, o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Meu irmão, minha irmã, essas palavras de Salomão nos ajudam a compreender que a vida é composta de diferentes tempos e estações, e que cada um tem sua razão e seu propósito. Contudo, o desafio está em como nós lidamos com esses tempos e como nos ajustamos à realidade das ocasiões que nos são impostas. Viver é uma experiência muito complexa, mas muitas vezes essa complexidade passa despercebida por nós. Assim como andar, que parece uma ação tão simples, mas que envolve um conjunto muito complicado de processos fisiológicos, emocionais e mentais. A vida também é repleta de sutilezas que só percebemos em momentos críticos. Quando nós estamos saudáveis, caminhando pela vida com facilidade, nós somos propensos a não notarmos o esforço que está por trás de nossa existência cotidiana. Porém, quando enfrentamos dificuldades, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais, é que então começamos a perceber o quão desafiadora a vida pode ser para nós. A complexidade da vida não se limita a eventos extraordinários, mas se estende ao cotidiano, ao equilíbrio entre o trabalho e o descanso, a alegria e a tristeza, o ser com os outros e o ser sozinho. Essas experiências aparentemente opostas são as que formam o tecido da nossa existência. Pois é, viver significa aprender a navegar por essas polaridades de maneira sábia, sabendo quando é hora de agir, quando é hora de repousar, quando é momento de semear e quando é de colher. Eclesiastes nos ensina que a vida não está apenas sob o nosso controle. Há momentos em que a vida nos impõe situações e desafios que nós não escolhemos. O tempo de nascer e o tempo de morrer estão fora do nosso alcance, assim como outros momentos que determinam os rumos que nós tomamos na vida. Os tempos de alegria e de dor, os tempos de prosperidade e os tempos de escassez. O que realmente podemos controlar é como reagimos a essas situações. Pois bem, esses tempos são implacáveis. Nós não podemos forçá-los a seguir o nosso ritmo ou manipular o fluxo das estações. Não, mas podemos agir com sabedoria, sabendo que cada tempo tem uma função e que nós somos chamados a aprender com cada uma dessas ocasiões. Os bons tempos, quando tudo parece correr bem, muitas vezes nos levam a uma falsa sensação de segurança e conforto, nos fazendo subestimar as complexidades da vida e a graça de Deus. Já os tempos difíceis que todos nós inevitavelmente enfrentamos e que procuramos evitar a todo momento, são muitas vezes aqueles que mais nos ensinam. Pois é, a adversidade pode forjar em nós virtudes como paciência, humildade, resiliência e fé. Nós vivemos em um mundo cheio de pressões externas, expectativas e desafios internos que tornam ainda mais difícil encontrar o equilíbrio necessário para viver plenamente. E como esse texto de Eclesiastes nos sugere, nós não somos competentes o suficiente para desenvolver esse equilíbrio sozinhos. Nós precisamos de Deus em nossa jornada. Sem sua presença, graça e orientação, todas as demais coisas, por mais boas e necessárias que possam parecer e que sejam de fato, não são suficientes para nos dar o significado pleno que nós precisamos para a vida. Olha, Deus não nos criou para viver em isolamento, nem para sermos indiferentes ao mundo ao nosso redor.
Na verdade, Ele nos deu uma vida com propósito, inserida dentro de um mundo complexo que precisa de nossa atenção, do nosso cuidado e do nosso amor. Entretanto, sem Ele, nossas tentativas de encontrar satisfação no mundo e nas suas ocupações serão vazios. Somente em Deus encontramos o equilíbrio verdadeiro entre os vários tempos e momentos da vida. Esse texto de Eclesiastes tem uma relevância particular em tempos de dificuldades, de lutas, como em períodos de alegria também, né? Então, nós precisamos entender que sem Deus a nossa vida não tem sentido. Que nos períodos difíceis pode ser momentos preciosos para o desenvolvimento de um relacionamento mais íntimo e mais profundo em relação a Deus. A solidão não precisa ser uma condenação, mas uma oportunidade para buscar a presença de Deus de maneira mais intencional. Jesus fazia muito isso, procurava isolar-se para ter momentos a sós com Deus. Quando nós somos forçados pelas circunstâncias a desacelerar, temos, na verdade, a chance de refletir sobre nossas vidas e nossas conexões com o nosso Criador. A prática de orar, meditar nas Escrituras, louvar ao Senhor, ou mesmo refletir sobre o que estamos aprendendo nesses dias difíceis, pode se tornar um caminho de crescimento espiritual e de fortalecimento emocional para todos nós. Além disso, os tempos difíceis pelos quais nós estamos passando, os últimos tempos, pode ser uma oportunidade de cuidar melhor de outras vidas, né? Nesses dias difíceis tem tanta gente passando por tanta dificuldade, né? E nós podemos focar exatamente aqueles que estão mais vulneráveis, né? Esses que enfrentam dificuldades financeiras, famílias em situações precárias ou pessoas em condições de saúde frágil. Nós precisamos orar por elas, ajudar de maneira prática e buscar maneiras de apoiar os necessitados. Tudo isso são ações que podem dar um novo propósito, um novo sentido ao nosso tempo, transformando muitas vezes a nossa dificuldade em um tempo de serviço. Eclesiastes nos ensina e nos chama a viver com sabedoria e equilíbrio, reconhecendo que cada estação tem o seu propósito definido. A questão é, o que estamos produzindo durante o tempo que se chama hoje? Esse tempo, seja ele de dificuldade ou de tranquilidade, pode ser um terreno fértil para a produção de vida, tanto para nós mesmos quanto para os outros. Nós podemos escolher como reagir a cada tempo que nos é dado. Nós podemos usá-lo para crescer em comunhão com Deus, para amadurecer na fé e para sermos um instrumento de Deus e de transformação na vida daqueles que estão ao nosso redor. Quando nos aproximamos de Deus, nós somos capacitados a viver mais plenamente, com mais graça e com mais propósito. E ao fazermos isso, podemos influenciar positivamente a vida de outras pessoas, seja com palavras de encorajamento, seja com ações de bondade ou através de orações sinceras. Viver em comunhão com Deus não significa apenas buscar o nosso próprio bem-estar, mas também estarmos atentos às necessidades do mundo e agir com generosidade e amor. Olha, meu irmão, minha irmã, a vida não é uma linha reta nem um processo fácil, mas é uma jornada cheia de diferentes tempos e estações. O desafio está em viver cada um desses tempos com sabedoria, reconhecendo o propósito divino em cada momento e agindo de acordo com a orientação de Deus. O tempo de descanso, o tempo de trabalho, o tempo de alegria e o tempo de tristeza, todos têm o seu lugar. A chave para viver bem é depender de Deus para nos ajudar a navegar por esses tempos, reconhecendo sua presença em todas as ocasiões. Assim, meu irmão, minha irmã,
Em tempos de solidão ou adversidade, devemos buscar a Deus mais intensamente, aproveitando a oportunidade para fortalecer a nossa fé e compromisso com Ele. Ao fazermos isso, não apenas experimentaremos um relacionamento mais profundo com Deus, mas também produziremos frutos de vida que tocam as vidas dos outros. Que possamos viver cada tempo em comunhão com Deus e assim gerar vida, esperança e expectativa onde quer que estivermos. Eu desejo a você e a sua família um maravilhoso domingo. Deus nos abençoe.